Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui nessa noite. O Gui já me apresentou, mas eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Rafael Turque, eu tenho 23 anos. Eu namoro a Anaí, que está aqui sentada na frente, essa mulher de Deus, linda. E estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Um pouquinho mais sobre mim. Hoje eu sou supervisor da Rede Livres, ajudo no que eu puder, no que me chamarem aqui na igreja. Eu já sou da PIB desde 2010, mais ou menos. Eu fui tentar lembrar e não consegui lembrar direito o ano que eu vim, então pelo menos desde 2010 eu sei que eu estava aqui. E eu queria primeiro agradecer a primeira igreja, ao Gui, ao Bitem, que são os responsáveis pelo culto de sábado, por poder estar aqui nessa noite. Mas, seguindo também os passos do meu pastor, Guilherme Borges, eu queria fazer alguns agradecimentos, algumas honras públicas a algumas pessoas que fizeram parte da minha jornada para eu estar aqui nessa noite e, pela misericórdia de Deus, poder estar falando um pouquinho com vocês. E primeiro, o casal, na verdade, que eu queria agradecer são os meus pais. Eu não sei onde eles estão sentados, eu sei que eles estão por aí, mas eu queria agradecê-los porque sem eles eu não estaria aqui, no sentido mais óbvio, eu não teria nascido, mas também no sentido espiritual. Foram eles que me apresentaram Cristo e esse foi o maior e o melhor presente que eles podiam me dar. Então, muito obrigado, pais, eu amo vocês do fundo do meu coração. O segundo agradecimento que eu queria fazer é para o Gui e para a G, meu pastor, e a G que deve estar ali. Eles investem na minha vida, investem na vida da Anaí já fazem muitos anos. Eles dedicam o tempo e a energia deles quase que exaustivamente pelo Livres. Na época que a gente começou pela Rede Team, depois pela Mega Rede, pela Rede Uni. E eles são verdadeiramente incansáveis. Muito obrigado por nos ensinar que Jesus falou por palavras, mas ele também ensinava por atitudes, assim como vocês fazem. E o terceiro agradecimento que eu queria fazer é para a Anaí, porque ela é uma mulher firme, uma mulher de Deus, que não se deixa acomodar e também não me deixa acomodar. Quem conhece ela sabe que ela é zelosa com a palavra e que não negocia seus princípios. Então, muito obrigado, Ben. Também amo você. Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto o tema. E eu queria começar perguntando para vocês. Você já foi ou você é fã de alguma coisa especial para você, especial para quem você é, que participou de alguma forma da sua adolescência, para vocês que são mais velhos, ou você é fã, para os nossos adolescentes, de uma banda, talvez de um jogador de futebol, talvez de um pregador famoso, qualquer coisa. Traga à sua memória algo que você foi realmente fã, aquilo que teve impacto, teve influência na sua vida. Mas eu quero que você tente lembrar de algo que você foi fã de verdade. Eu tinha alguns amigos que na época da adolescência sabiam onde o cantor tinha nascido, qual maternidade ele tinha nascido, qual sala da maternidade ele tinha nascido. Então eu quero que você tente trazer a memória. Talvez as meninas foram fãs do One Direction, não sei. Algo assim. Traga a memória. E enquanto você pensa, eu queria contar uma história para vocês. Eu e minha família, a gente estava indo para Curitiba ver a minha família, um pedaço dela é de lá. E no check-in do aeroporto de Congonhas, a gente foi fazer conexão, né? E lá passou o time do Minas, time de basquete do Minas. E eu sou um fã de basquete, eu gosto muito de estudar sobre o basquete, conhecer os jogadores. Sou realmente fã de basquete. E nesse time do Minas, naquela época, jogava o Leandrinho Barbosa. Quem acompanha basquete sabe, ele jogou na NBA, que é a Liga dos Estados Unidos de Basquete, por muito tempo. E ele jogava no time que lá em casa a gente gosta muito. Ele tinha acabado de ser campeão com esse time, que foi um momento muito especial para nós. E eu não sou mais tímido hoje, mas eu era uma criança bem tímida. E quando eu vi o Leandrinho passando, isso aconteceu há uns 4 anos atrás, eu me senti como aquela criança tímida de novo. Quando a mão ficava gelada, a perna tremia, e obviamente eu queria pedir uma foto, mas eu não tinha coragem de ir lá e pedir uma foto. Sorte que meu pai teve um pouco mais de coragem do que eu e meu irmão, e quando a gente pediu a foto com o Leandrinho, ele foi muito simpático, foi um momento muito especial. E isso ficou marcado, porque eu pude ver que eu realmente era fã. Eu realmente gostava muito daquelas pessoas, e eles tiveram um impacto na minha vida. Assim como eu espero que você tenha trazido à memória alguém que também teve um impacto. Mas por que a gente está falando sobre isso? Aonde eu quero chegar? Eu quero pedir para que vocês abram as suas Bíblias lá em João capítulo 6, que é lá que a gente vai começar a nossa caminhada dessa noite.
a partir do versículo 4. Acho que vai aparecer aqui também, para quem não está com a Bíblia aí ou não conseguiu acessar na hora. Mas eu vou ler e depois eu vou dar... tá aqui. E depois eu vou dar um pouquinho de contexto. Aqui vai estar na NVT, mas se você tiver outra versão, não tem problema nenhum. Então diz assim: era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos suficiente para dar de alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Creio que esse seja um texto que grande parte de vocês conheçam. É a primeira multiplicação dos pães e peixes, um milagre bem famoso de Jesus, um milagre em que o ministério dele já estava em evidência, já estava sendo conhecido, tanto que só de homens eram 5.000 pessoas. Então, facilmente deviam ter, entre homens, mulheres e crianças, mais de 8.000 pessoas unidas nesse monte para ouvir de Jesus. Tem uma outra versão desse texto que fala que para dar de comida para todas essas pessoas iam custar 200 denários, que era o quanto uma pessoa recebia por um dia de trabalho. Então eles teriam que trabalhar 200 dias, praticamente 2/3 de um ano, para que eles tivessem comida para dar para todas essas pessoas. Então Jesus faz um milagre maravilhoso, multiplica a comida, dá para todas essas pessoas comerem, e eu tenho certeza que quem estava lá ficou maravilhado. E eu fico imaginando os discípulos vendo esse milagre, também muito felizes, porque eles já estavam caminhando com Jesus há um tempo, e agora o ministério de Cristo estava ganhando influência, estava ganhando notoriedade. Eram mais de 5.000 pessoas que estavam ouvindo a Cristo, ouvindo o que Ele queria contar, ouvindo os ensinamentos dEle, e os discípulos deviam estar pensando: nossa, finalmente as pessoas vão conhecer, o mundo vai conhecer quem o Mestre é. Eles já sabiam que Ele era o Messias, então com certeza eles queriam que mais e mais gente viesse ouvir de Jesus, ouvir o que Ele tinha para falar. Mas Jesus estava olhando a situação de outra perspectiva. Jesus não estava preocupado em quantas pessoas estavam lá. E a gente vai ler nos versículos 22 a 27 desse mesmo capítulo que a motivação de Jesus era um pouco diferente do que a motivação que provavelmente os discípulos tinham e que eu tive quando eu li esse texto pela primeira vez. Mas, só para a gente entender o que vai acontecer nesses versículos que a gente vai ler, Jesus, ele fala com essa multidão, ele dá de comer a todos eles, e aí a noite chega, as pessoas decidem dormir nesse monte. Então olhem só a dedicação dessas pessoas, eles decidem dormir lá para continuar caminhando com Jesus no outro dia, para ver para onde ele ia, ouvir o que ele tinha para falar. Mas Jesus no meio da noite pega um barco, atravessa o mar de Tiberíades em direção a Cafarnaum. E aí na manhã, as pessoas descobrem, a multidão descobre que Jesus não está lá e continua indo atrás deles. Mas quando eles encontram Jesus nesse outro dia de manhã, Jesus vai questionar a motivação do coração deles. E aí eu quero pedir para que vocês vão um pouquinho mais para frente no capítulo 6, nos versículos do 22 ao 27, que diz assim. Beleza. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali, e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias, buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Eu e você, nós não temos como avaliar a motivação do coração de alguém,
mas Jesus, que era Deus, tinha. E ele questiona o porquê da multidão estar seguindo ele. E ele afirma: vocês estão aqui atrás de alimento. Vocês estão aqui porque eu estou dando alimento para vocês, porque eu estou fazendo esses milagres. E aí, de repente, ele tira tudo isso da mesa. De repente, na mesa, só tem Jesus. Só tem o pão da vida eterna, que deveria bastar para eles. Mas Jesus já disse que provavelmente não basta, porque eles não continuariam ali. Essa multidão era composta em sua grande maioria por fãs. O que é um fã numa definição abstrata? Ele é um admirador entusiasmado de alguma coisa. Eu sou um admirador entusiasmado do Leandrinho, que foi a história que eu contei para vocês. Mas eu não sei o que o coração dele deseja. Eu não sei qual é a motivação, quais são os propósitos de vida dele. O que ele quer fazer daqui 5 anos, qual o plano de vida para os filhos dele. Eu só sou um fã. Eu sei que ele joga basquete. Eu sei que ele é alto. Eu sei quem é a família dele. E talvez muitos de nós também tenhamos essa mesma relação que Jesus está mostrando aqui, que a multidão tinha com ele. A gente sabe que Jesus veio à Terra, que Jesus realizou milagres, que Jesus fez o que ele tinha que fazer, mas a nossa relação é como de um fã, superficial, que sabe quem o mestre é, mas não tem uma relação, não tem um relacionamento verdadeiro com ele. Quem tinha relacionamento eram os discípulos. Esses sim, esses conheciam Jesus de verdade. Mas essa multidão que estava lá vendo os milagres, não se aprofundava em quem Deus era. Jesus, no caso, era. Eles não se aprofundavam para saber, entenderem os sinais verdadeiramente. Jesus afirma isso. E quando a gente olha por que Jesus está perguntando isso, a resposta fica muito clara. Jesus nunca esteve interessado em fãs. Ele nunca quis ter admiradores entusiasmados que seguissem ele sem compromisso. E nós hoje também não podemos ter essa postura. Nós precisamos ir além de só admirar quem Jesus é de longe. O chamado dele é para que nós tenhamos um relacionamento íntimo, que vai muito além de um relacionamento de fã. É conhecer, assim como os discípulos conheciam, o porquê que o mestre estava ali, o porquê que Jesus estava fazendo aqueles milagres. Mas, para que a gente faça isso, a gente precisa ir além. A gente precisa tomar uma posição, a gente precisa entender de verdade, fazer um diagnóstico sincero do nosso coração, da nossa vida, se nós temos sido apenas admiradores entusiasmados de quem Jesus é, ou se nós somos verdadeiramente discípulos. Se nós realmente escolhemos seguir a Jesus e assumimos um compromisso de fé. E para nos auxiliar nesse diagnóstico que nós vamos fazer nessa noite, eu quero ler para vocês uma história de um homem que é bem conhecido, mas que recentemente ganhou um pouco mais de notoriedade. Eu vou explicar para vocês o porquê na minha vida pessoal. Então, eu queria que vocês voltassem um pouquinho no livro de João, lá em João capítulo 3, e a gente vai ler o versículo 1. A gente vai ver hoje a história, rapidamente, a história de Nicodemos, porque eu creio que Nicodemos tem muito a nos ensinar com o que ele passou em vida, com o que precisou acontecer na vida dele para que a obra de Deus fosse completa. E esse homem, esse fariseu, que a gente vai ler no texto, ele ganhou mais notoriedade recentemente na minha vida por causa de The Chosen, não sei quantos de vocês assistem, mas a história dele saltou aos meus olhos porque ela é muito diferente do discípulo comum de Jesus. Jesus pegava pessoas comuns, assim como nós, que queriam seguir a ele, que escolhiam, e por que ele tinha escolhido? Mas Nicodemos era diferente. Nicodemos era fariseu, Nicodemos era membro do Sinédrio, um homem famoso na Judéia naquela época. Ele tinha uma boa relação com os romanos, ele tinha influência no povo, todo mundo conhecia quem era Nicodemos. Então, João, capítulo 3, versículo 1 e 2, vai dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Olhem só o poder da mensagem de Jesus.
A mensagem de Jesus é tão maravilhosa, tão forte, a vida de Jesus fala tanto conosco, com todas as pessoas da terra, que um líder do Sinédrio, fariseu, que era grandemente conhecedor da lei, talvez até religioso demais, como Jesus atacou os fariseus várias vezes por serem muito religiosos, tinha reconhecido que Jesus era filho de Deus, que Jesus tinha parte com Deus e que Jesus tinha sido enviado, no mínimo enviado, talvez ele ainda não soubesse que Jesus era Deus, era o Messias, mas que Jesus estava com Deus. Os sinais, os milagres que Jesus realizava eram divinos. Isso é muito poderoso, isso é muito bonito. E numa leitura corriqueira, talvez quando a gente chegar em João, lá no nosso grupo de leitura bíblica, a gente passasse reto por esse pequeno detalhe. Mas tem um detalhe que salta aos olhos aqui nesse texto. No comecinho do versículo 2, fala assim: certa noite veio falar com Jesus. Por que Nicodemos escolheu a noite? Por que Nicodemos não foi falar com Jesus de dia? Se Nicodemos, um fariseu famoso, conhecido, chegasse onde Jesus estava, com aquela multidão no meio e pedisse: abra um caminho porque eu quero falar com Jesus, as pessoas abririam um caminho. As pessoas dariam licença para que Nicodemos pudesse conversar com Jesus. Mas por que Nicodemos escolheu a noite? Porque de noite, isso pouparia ele de diversas perguntas, no mínimo incômodas. Ele não precisaria ser visto de dia, conversando com Jesus, e outros fariseus que estivessem por perto perguntassem: por que você conversa com esse homem? O que ele representa para você? Porque os fariseus já queriam acabar com Jesus, já queriam silenciar Jesus, porque consideravam ele um falso profeta. Então Nicodemos, para evitar que a posição dele fosse atacada, para evitar que quem ele é, a família dele, sofresse represálias, ele escolhe ir de noite. Porque daí isso poupava ele. Era um pouco mais barato o preço que ele ia ter que pagar por estar conversando com Jesus. Mas ele sabia, no fundo do coração dele, que Jesus era enviado de Deus, no mínimo. Que Jesus tinha parte de Deus e que Jesus estava fazendo os milagres amando de Deus. Nicodemos ainda não estava preparado para pagar o preço que Jesus pede para segui-lo. Ele ainda não estava preparado para realmente abrir mão de tudo que ele tinha na vida passada e viver 100% para Cristo, igual os discípulos fizeram. E é esse diagnóstico que eu quero te convidar a fazer essa noite. O que o Evangelho tem custado para você? O que você tem que abrir mão da sua vida para que você esteja cada dia um pouco mais perto de Deus? Porque Nicodemos achou que ele podia estar perto de Deus pagando só um pouquinho. Indo à noite falar com ele, que ele não precisava se indispor com o Sinédrio, ele não precisava das outras pessoas perguntando o que ele estava fazendo lá. Ele achava que isso seria suficiente. Quantos de nós queremos ter com Cristo a mesma profundidade de relacionamento que a multidão tinha? E pior, quantos de nós não queremos pagar o verdadeiro preço de seguir a Cristo? Quantos de nós estamos realmente dispostos a abrir mão do nosso ego, de alguma posição? No caso de Nicodemos, da sua vida, ele dedicou a vida inteira para conseguir um lugar no Sinédrio. Mas quantos de nós estamos dispostos a abrir mão de tudo isso para ter um relacionamento de verdade com Cristo? E não me entendam mal, eu não estou aqui hoje querendo mostrar como o nosso pecado é enorme, como nós somos péssimos seguidores de Cristo. Mas esse diagnóstico honesto vai nos ajudar a enxergar que a mensagem de Cristo para nós, ela é tão poderosa quanto ela foi para Nicodemos. Porque essa não é a última vez que a gente vê Nicodemos na Bíblia. Lá em João, esse vocês podem abrir se quiserem, mas eu vou contar a história rapidinho. Lá em João, capítulo 8, a gente vai ver mais uma vez Nicodemos aparecendo. A gente vai ver que João capítulo 7. Nicodemos, ele não estava conseguindo conviver com essa escolha que ele tinha feito. Jesus era muito forte, a mensagem de Jesus era muito forte no coração dele, e ele não conseguia mais conter a afeição, o amor que ele tinha recebido de Cristo e que agora ele sentia no coração dele. Então, lá em João 7, no versículo 51, ele diz assim: será que a lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E vejam bem, esse versículo acontece num contexto muito específico.
O Sinédrio está reunido para decidir como eles vão acabar com Jesus. Não é uma reunião para decidir o que eles vão fazer com Jesus. Eles já estão decididos que eles precisam silenciar Jesus de algum jeito. Mas Nicodemos se levanta no meio dessas pessoas. Não dá para saber se todos do Sinédrio estavam lá, mas se todos estivessem, eram 72 fariseus, dos mais conhecidos, dos mais famosos, dos que mais tinham influência. Ele se levanta no meio dessas pessoas, no meio desses homens e pergunta: será que a gente não vai nem ouvir o que Jesus tem para dizer? Foi quando Nicodemos tomou o passo além. Foi quando Nicodemos decidiu que ele não podia mais ser um fã. Ele não podia ser mais um admirador que via Jesus de longe e torcia para que o ministério de Jesus desse certo. Ele precisava dar um passo a mais, ele precisava ir mais fundo no relacionamento dele com Jesus. Então ele decide que ele vai pagar o preço. Ele se levantar e fazer essa pergunta coloca toda a vida dele em risco. Tudo aquilo que nós já falamos que poderia custar para Nicodemos, provavelmente vai custar. E olha só a resposta dos fariseus. Assim que Nicodemos faz essa pergunta, o versículo 52 vai mostrar que os fariseus fazem uma pergunta de volta para ele. Por acaso você também é da Galileia? E o 53 ainda mais um pouquinho, o final de 52. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Os fariseus são muito rápidos em atacar quem Nicodemos era. Por que eles perguntam, por acaso você é da Galileia? Porque ninguém que não fosse, que tivesse do lado de Jesus, ia defender Jesus naquele lugar. Ninguém que tivesse realmente apaixonado por Cristo, reconhecido a mensagem de Jesus, defenderia Jesus no meio do Sinédrio. Eles atacam com essa pergunta quem Nicodemos é. Eles não estão mais querendo saber se Nicodemos é influente, se Nicodemos é famoso, se as pessoas reconhecem Nicodemos como um grande fariseu. Ele escolheu Jesus, ele vai ter que ficar para lá. Nenhum profeta pode vir da Galileia. Só as pessoas que andam com Jesus é que defenderiam ele aqui no Sinédrio. E quando a gente percebe que esse homem teve que abrir mão de tudo que ele tinha para que ele pudesse estar com Cristo, para que ele pudesse realmente começar a caminhada dele em direção a Jesus, a gente vê o que o Evangelho custa. Mateus 16, 24, Jesus é muito categórico, ele não poupa palavras em dizer: aqueles que quiserem me seguir, tomem a sua cruz, neguem-se a si mesmos e sigam-me. Não existe ainda uma cruz de isopor cenográfica para a gente carregar. A cruz representa o peso do que a gente precisa abrir mão para caminhar com Cristo. A cruz que Nicodemos tinha que carregar era não ter mais a posição dele no Sinédrio. Era não ter mais o glamour, era não ter mais o prestígio social, andar com aquelas roupas bonitas. Ele ia ter que abrir mão de tudo isso. Será que o Evangelho tem custado para nós, assim como custou para Nicodemos? O nosso relacionamento com Cristo tem transformado a gente por dentro, tem nos transformado, de modo que a gente também tenha que abrir mão de certas coisas? Porque se o Evangelho tem sido só um acessório na nossa vida, então nós somos admiradores de Cristo. A gente pode ser um admirador muito entusiasmado. Alguém que vem aqui todos os sábados, todos os domingos, vai no PGM toda semana, ajuda no Livres, ajuda no seu ministério. Mas mesmo assim, sem profundidade, sem transformação interna, nós corremos o risco de sermos fãs de Jesus. E nada mais do que isso. Mas por misericórdia, por amor, porque Cristo é extremamente bondoso e amoroso, porque Deus nos ama mais do que nós podemos imaginar, a nossa história não é só sobre como nós somos maus seguidores de Jesus. A nossa história é de redenção, porque Ele veio fazer essa redenção por nós, amém? E Ele também vai estender essa redenção para Nicodemos. A história de Nicodemos, graças a Deus, não acaba nesse episódio. Lá em João capítulo 19, esse realmente não precisa abrir, eu não vou ler nenhum versículo, mas depois que Jesus já foi crucificado, depois que Jesus já morreu, José de Arimateia vai conseguir o corpo de Jesus, vai preparar o lugar onde ele vai ser colocado para ficar lá, ele vai ser embalsamado. Eles não sabiam que Jesus ainda ia ressuscitar.
Mas Nicodemos faz mais um gesto de amor, mais um gesto de afeição para mostrar de alguma forma, talvez para ele mesmo, que ele estava investido no relacionamento dele com Jesus. Nicodemos compra 35 quilos de óleos aromáticos que eram usados para sepultamento. A Bíblia vai dizer que é um composto de mirra e aloés. Esses componentes são muito caros, eram muito caros naquela época, e Nicodemos comprou uma quantia exorbitante, era muito mais que o necessário para um sepultamento comum daquela época. 35 quilos era um exagero, mas Nicodemos não estava mais preocupado com o que o evangelho ia custar para ele. Ele não estava preocupado se ia doer no bolso, se ia doer na posição social, se ia ter represália do sinédrio para quem ele era. Ele estava 100% investido. Ele tinha escolhido, decidido finalmente que ele não ia mais ser um fã de Jesus. E é essa decisão que nós precisamos tomar. É quando a gente escolhe que nada mais importa além de Cristo. Que as nossas decisões vão ser para Cristo, que a nossa vida vai ser voltada para Cristo, que todos os dias nós vamos ter Cristo como prioridade. Não mais estou preocupado com o que o pessoal vai pensar se eu virar crente de verdade. Não mais, será que vão gostar de mim? Não mais aceitar as coisas que acontecem no nosso dia a dia que não agradam a Deus. Todos nós temos situações do nosso dia a dia que desagradam a Deus, que acontecem perto de nós, e que nós podemos ser ou não complacentes, coniventes com aquilo. Nicodemos decidiu que ele não ia mais ser conivente com o que o sinédrio fazia, que ele não ia mais ser conivente com o que estava acontecendo, e que ele não podia conviver com as pessoas que mataram Cristo. Mas, para a glória de Deus, para a glória de Jesus, Cristo ressuscita, e a tradição cristã vai contar que Nicodemos virou um mártir. Ele foi morto pelo evangelho que ele acreditava em algum tempo no primeiro século. E no fim das contas, Nicodemos abriu mão da própria vida dele para que Cristo ficasse conhecido. Ele precisou realmente abrir mão de tudo para que ele não fosse mais um fã. E talvez a gente não vá morrer como mártir. Não dá para saber se a perseguição do fim dos tempos vai chegar na nossa geração. Mas o nosso coração, a nossa mente precisa estar preparada para que, caso isso aconteça, nós tomemos a mesma decisão de Nicodemos. Percebam que a história de Nicodemos, ela não é perfeita. Igual a nossa história não é. Ele podia ter seguido Jesus antes, mas ele precisou daquele tempo, daqueles momentos, para que ele tomasse a decisão de verdadeiramente seguir a Cristo. E talvez a nossa vida tenha sido de um fã por muito tempo. Um fã entusiasmado, que está aqui, que vem todo sábado, que ajuda, mas ainda é superficial. Você gosta muito de Jesus, mas ele ainda não transformou a sua vida. Ou então você já foi verdadeiramente discípulo de Jesus, mas com o tempo você foi virando um fã. A igreja caiu na rotina, o PGM caiu na rotina, e talvez Jesus seja como aquela banda que você já gostou no passado, quando você era adolescente, ou quando você era menor, mas ela já não faz mais tanto sentido. Independente de onde a nossa história está, independente de onde a sua história está, nós precisamos tomar a decisão de acabar como Nicodemos. Amém? Nicodemos fazia parte de quem queria matar Jesus. E no fim das contas, um pouco parecido com Paulo, ele morre falando desse Jesus que ele queria matar. A nossa vida é verdadeiramente transformada, o nosso coração é realmente mudado, a gente percebe que nós precisamos carregar essa cruz todos os dias, quando a gente deixa de ser um fã e começa a tomar as decisões para que nós sejamos verdadeiramente discípulos. Quando o nosso coração, ele entende quem Cristo é, a gente chora, a gente se emociona, a gente vem aqui na frente chorando, o louvor toca o nosso coração, e essa é uma decisão maravilhosa. Mas é no dia que racionalmente a gente escolhe que Cristo vai ser a prioridade das nossas vidas, é nesse dia que a gente realmente começa a caminhar como discípulo de Jesus. Os discípulos escolheram, os 12 de Jesus, escolheram largar tudo imediatamente. O episódio da pesca maravilhosa, em que Jesus chama Pedro, Tiago, André e João.
Ele acontece de forma instantânea. A Bíblia vai dizer que eles largam tudo, deixam os barcos lá do jeito que estavam e vão seguir a Jesus. E se isso acontecer com alguns de nós, glória a Deus, maravilha. Mas nós também temos exemplos na Bíblia de Nicodemos, que precisou de tempo, que precisou errar, que precisou provavelmente ficar em conflito na casa dele por muitos dias, pensando: eu não posso deixar que Jesus seja morto, eu não posso deixar que o Sinédrio faça isso, eu não posso. E aí sim, tomar essa posição. Eu queria que vocês lessem comigo uma citação de C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, em que ele vai dizer assim: ser bondoso, ter uma personalidade bem estruturada, íntegra, é uma coisa excelente. Devemos tentar, por todos os meios médicos, educacionais, econômicos e políticos que estão ao nosso alcance, produzir um mundo em que o máximo de pessoas cresçam e se tornem pessoas bondosas. Da mesma forma que devemos tentar produzir um mundo que todos tenham o suficiente para comer. Mas não devemos supor que, mesmo se tivermos sucesso em fazer com que todos sejam bondosos, teremos salvado essas almas. Pois a melhoria não é a redenção. Embora a redenção sempre melhore as pessoas, mesmo aqui e agora, e irá, no final, aprimorá-las até um nível que não podemos sequer imaginar, Deus se tornou homem para transformar as criaturas em filhos. Ou seja, não simplesmente para produzir homens melhores, mas sim uma nova espécie de ser humano. Não é o mesmo que ensinar um cavalo a saltar cada vez mais alto, mas sim como transformá-lo em uma criatura alada. Cristo não está interessado em fãs, porque os fãs podem até ficar mais bondosos. Os fãs podem até ser pessoas boas, que não fazem as coisas erradas, que não são mentirosos, que não são lascívios, que não são gananciosos, que não são egoístas. Mas a bondade não é a redenção. A melhoria não é a redenção. É só a redenção que vai nos transformar em um novo tipo de ser humano. Eu creio que C.S. Lewis estava muito inspirado quando ele escreveu isso aqui, porque ele consegue colocar uma metáfora maravilhosa. Não é virar um tipo de pessoa melhor em padrões humanos. É um patamar completamente diferente aquilo que Cristo quer fazer nas nossas vidas. Não é só sobre ser bom para as outras pessoas que estão ao nosso redor. É transformar quem o ser humano é por natureza. Esse é o convite de Cristo. Não é só receber do pão físico que a multidão recebia. É entender da parábola, sentado ali pertinho de Jesus. Porque várias delas ele só explicava para os discípulos. É ir muito mais além, é ir mais profundo com ele. É ter o relacionamento com Cristo em casa, de porta fechada, assim como Cristo mesmo vai falar no Sermão do Monte. O convite do Espírito Santo nessa noite é para que você sonde o seu coração. Para que você entenda verdadeiramente onde você está nisso tudo que a gente conversou. E pela misericórdia, esse mesmo Espírito Santo estende a mão para todos nós nessa noite. Sempre há tempo para que nós realmente escolhamos a Cristo. Alguns precisam de mais tempo, outros precisam de menos tempo, mas Cristo continua estendendo a sua mão. E a gente vai orar agora, e eu queria que você fechasse os seus olhos, sondasse o teu coração e deixasse o Espírito Santo trabalhar naquilo que Ele quer fazer nessa noite. Não existe profundidade em ser um fã. Não existe o amor de Deus próximo, que abraça, que nos ajuda a vencer as nossas guerras, assim como a gente cantou, se a gente é um fã. Chega de ser um admirador entusiasmado, chega de ser alguém que segue Jesus de longe, que entende quem Ele é, gosta dEle, ama Ele, mas não está preparado ainda para se envolver. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Nós clamamos pela Tua presença, oramos para que o Teu toque chegue aos nossos corações, para que nós possamos ir muito além de apenas admirar Jesus, apenas ficar felizes quando nós estamos aqui no culto de sábado. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O nosso propósito não é esse. Nós não podemos e nós não queremos, Espírito Santo de Deus, viver dessa forma.
Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós porque nós somos falhos, nós não somos os seguidores que o Senhor merece, mas pela Tua misericórdia, mesmo assim o Senhor nos ama e nos oferece esse lugar de proximidade, esse lugar de intimidade. E vem sobre nós, Espírito Santo, transforma as nossas vidas, muda quem nós somos verdadeiramente, para que não seja mais sobre nós, sobre o que nós fazemos, Pai, mas para que seja sobre o Senhor. Assim como nós ouvimos aqui esses testemunhos dos missionários, Deus, que abriram mão de tudo, que nós também estejamos preparados para sacrificar o que custar diante do Teu altar, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Pai. Transforma os nossos corações, ó Deus. Muda quem nós somos, Pai, para que nós possamos ser uma nova espécie de ser humano. Talvez não completamente na sua plenitude agora, mas que a cada dia nós possamos nos aproximar mais da Tua redenção, que virá no dia que Jesus vier à terra novamente, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, clamamos a Ti. Não nos permita nos acomodarmos como fãs. Que nós possamos ir mais fundo, que nós possamos criar relacionamento. Que o Senhor seja verdadeiramente o centro das nossas vidas, Pai. Nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, agradecemos porque ela é eficaz, ela é maravilhosa e ela é viva nas nossas realidades. E que em nome de Jesus, nós possamos ir muito além de ser um admirador entusiasmado de quem Jesus é. Que nós possamos seguir a Cristo na luz do dia, não mais na escuridão como Nicodemos escolheu naquele momento, mas que nós possamos segui-lo na luz do dia, para que todos possam ver e assim também serem transformados por esse amor, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.